Olá, tudo bem? Meu nome é Luísa e hoje eu vim aqui te ensinar a fazer esse maravilhoso sabão com óleo usado de cozinha. Eu não trabalho com isso, mas eu já tive uma marca de cosméticos naturais no passado e por volta de 4 anos atrás eu comecei a fazer sabão em casa e no decorrer desse tempo eu fui garimpando algumas informações bem preciosas sobre essa técnica milenar que eu achei bem relevante de passar adiante e por isso decidi gravar esse vídeo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o sabão com óleo usado, mas é uma técnica muito antiga, passada de forma oral através das gerações. Por conta disso, muitas vezes acaba tendo umas distorções nas receitas muito diferentes, com proporções diferentes, e isso gera muitas dúvidas. Eu nunca me senti satisfeita com o conhecimento que eu adquiria em cursos pontuais sobre saboaria, sempre faltava alguma coisa, que era a ideia da autonomia na hora de fazer sabão. Era muito comum as pessoas me passarem receitas muito prontas e não passarem os porquês das coisas, né? E como criar um raciocínio que fosse me trazer autonomia na hora de criar as minhas próprias receitas, mudar as proporções e usar aquilo que eu tenho disponível, né? E não simplesmente precisar de uma série de ingredientes ou utensílios que às vezes eu não tenho na minha casa e assim não poder fazer o meu sabão. Um dos conceitos que mais me fascina é a ideia de tornar a casa um centro de produção e não um mero fim de consumo. A gente atingir um pouquinho mais de emancipação da ideia de mercado e poder criar aquilo que a gente precisa utilizar dentro da nossa casa, integrando a nossa família e os nossos amigos. Eu acho que a saboaria é um ótimo caminho para quem quer iniciar essa jornada de emancipação e também um ótimo segundo, terceiro, quarto, quinto passo para quem já está nessa jornada há algum tempo. Eu decidi gravar essa aula e colocar disponível aqui para você com informações bem preciosas que eu acho que vão ser muito positivas tanto para você que nunca fez sabão e quer fazer sua primeira experiência, até para você que já faz sabão há algum tempo, mas eu tenho certeza que tem algumas dúvidas bem pontuais que você ainda não sanou e que talvez aqui você encontre as respostas. Eu não aprendi isso sozinha, eu fui atrás de cursos, de blogs, YouTube, mas a principal fonte desses conhecimentos foram meus amigos. Eu tenho a sorte de ter alguns bons amigos que são saboeiros e saboeiras. Por eu ter recebido tanta generosidade de cada um deles, eu me senti no dever de fazer o mesmo e a melhor forma que eu encontrei foi gravando essa aula e deixando disponível para quem quiser. Também escrevi uma apostila. Essa apostila tem exatamente o mesmo conteúdo que você vai encontrar aqui nesse vídeo. Você vai encontrar aqui embaixo um link para você poder comprar, mas eu reforço que é o mesmo conteúdo que está no vídeo, é só para quem quer de fato ter isso escrito, poder imprimir e já ter tudo nas mãos, né, para quando você for fazer não precisar sempre retornar ao vídeo, mas é opcional, o conteúdo é exatamente o mesmo. Um pouquinho de como vai funcionar essa aula. Ela é uma aula bastante explicativa, eu vou trazer muita teoria. Isso pode parecer um pouco cansativo no começo, principalmente para quem está começando a fazer, que quer ir direto pôr a mão na massa. E eu entendo, eu sou uma dessas pessoas também. Então, eu explico que aqui na aula, a primeira metade vai ser bastante teórica. Eu vou explicar sobre como faz, quais vão ser os ingredientes, os utensílios, os materiais que você vai precisar. Vou explicar um pouco da química sobre o sabão. Vou explicar sobre cálculos de molde, cálculos de receita, entender a pureza da sua soda, vai ter um pouco de matemática, um pouco de química e algumas outras coisas bem legais, que são alguns pulos do gato para te levar para um outro nível na hora de fazer teu sabão. E na segunda parte da aula, você vai ter todo o passo a passo. A minha recomendação é que você assista essa aula do começo ao fim, uma vez, absorva esses conhecimentos e a qualquer outro momento que você quiser retomar, você pode pular direto para a segunda parte, onde vão ter os passo a passos. Aqui embaixo também na descrição eu coloquei um menuzinho com todos os tópicos e em qual segundo e minuto eles estão, para facilitar bastante também aonde você encontrar as informações aqui no vídeo, que é um vídeo meio longo.
Eu também vou te guiar no pós-feitura do sabão, então o processo de cura, o processo de corte, como armazenar o seu sabão, e depois como você medir o pH para garantir que ele está seguro o suficiente para o uso. A grande ideia e o centro dessa aula é te trazer autonomia nesse processo. Como a gente já conhece, receitas de sabão com óleo usado que levam vinagre, álcool, às vezes até álcool de posto e alguns outros ingredientes de produtos químicos completamente desnecessários. Aqui eu vou te mostrar que sabão de verdade só leva 3 ingredientes: óleo, soda e água, e só, não precisa de mais nada. E também vou falar bastante desse segundo tópico, segundo ingrediente, que é a soda cáustica, que muitas vezes impossibilita as pessoas de fazer sabão, gera medo, mas não precisa, basta conhecer esse ingrediente maravilhoso. E eu escolhi falar sobre sabão com óleo usado e não sabonetes para o corpo, por exemplo, por alguns motivos principais. O primeiro deles é que ele só leva esses 3 ingredientes, são poucas variáveis que a gente vai ter para administrar nesse processo. Um sabão para o corpo leva diferentes qualidades de óleo, diferentes ingredientes que a gente pode adicionar a esses 3 principais que eu falei, como as ervas, as argilas, óleos essenciais e assim por diante. E porque também sabão com óleo usado, eu sou apaixonada porque ele resolve 3 problemas fundamentais. O primeiro problema é o descarte indevido do óleo usado, né? A gente sabe que muita gente descarta de forma indevida, joga pela pia, e às vezes a gente sabe que não deve, mas não sabe outra forma de descartar. E fazer sabão é uma resposta para isso. O segundo problema, a quantidade de tóxicos que a gente usa na nossa casa. Produtos completamente desnecessários, um produto para limpar o chão, outro para limpar o vidro, outro para lavar louça, outro para lavar roupa, quando na verdade a gente só precisa de um ingrediente. E o terceiro é a quantidade de dinheiro que a gente gasta todos os meses com esses todos os produtos desnecessários que a gente traz para nossa casa e que trazem também problemas de saúde pra gente, pros bebês, pras crianças, pros animais. Então, por isso eu sou muito fã do sabão com óleo usado e eu acho que ele é uma ótima porta para quem quer entrar nesse universo da saboaria. Bom, então vamos lá entender um pouquinho sobre a química por trás do sabão. Sabão é resultado de uma reação química chamada saponificação. Só o que vem dessa reação química pode ser considerado um sabão ou um sabonete. Como eu falei antes, para fazer sabão você só precisa de 3 ingredientes: o óleo, a soda cáustica e água. E por que esses 3 ingredientes misturados viram sabão? Porque a gente tem uma reação química. Na natureza, quando a gente mistura 2 ingredientes ou mais, eles tendem a sofrer uma reação química, né? E mudar o seu formato original. No caso da saponificação, a gente precisa desses 2 ingredientes principais. Eu digo 2 porque aqui eu vou considerar a soda e a água como um ingrediente só. É a solução de soda em água, que a gente chama de lixívia, mais o óleo misturados vai ter a nossa saponificação, onde a gente precisa basicamente de uma gordura e de uma base alcalina. Então, para você entender um pouquinho de onde isso veio, antigamente o sabão era feito com banha animal e cinzas. E por que esses 2 ingredientes? Bom, primeiro porque banha animal é uma gordura e segundo porque a cinza tem na sua composição a soda cáustica. Esses 2 ingredientes entram no quesito que a gente precisa aqui para fazer sabão. As pessoas me perguntam muito se precisa mesmo de soda cáustica para fazer sabão. E a resposta é sim, porque é uma reação química. Ou seja, esses 2 ingredientes iniciais, eles vão se transformar e eles vão perder a sua forma original e vão passar a ter outras 2 formas, que no caso da saponificação vão ter essas 2 novas formas, que é o sabão e a glicerina. Essas 2 substâncias, elas não são visíveis ao olho nu. A gente não consegue distinguir numa barra de sabão, por exemplo, aqui. Você não consegue ver que tem 2 substâncias aqui dentro. A gente vê uma massa, né, consistente, uma coisa só. Mas aqui dentro eu tenho sabão e glicerina, resultantes dessa reação química. Tá, e por que funciona, né? Então, basicamente, a gente vai precisar dessa gordura e dessa base alcalina. O que é uma base alcalina? É uma substância que tem um pH alcalino.
você provavelmente conhece a escala de pH, então a gente tem de 0 a 7, de 0 a 6 a gente tem pHs ácidos, sendo 0 muito ácido, 7 é um pH neutro, como a água, por exemplo. De 8 a 14 você tem os pHs bem básicos ou alcalinos. No nosso caso aqui, a gente precisa de um pH bem básico, como a soda cáustica, que está na casa dos 14. Então imagina, ela está no extremo de alcalinidade. Então quando a gente mistura essas duas substâncias, elas vão reagir e vão se transformar. Aqui na tela você está vendo a reação química, né? Então basicamente você está vendo uma molécula de óleo ou gordura, mais uma molécula da nossa base inorgânica, que é a soda cáustica, que você vai observar ali que está escrito NaOH, eu já vou falar um pouco sobre isso, que resulta, né, a flechinha resulta em uma molécula de sabão e uma molécula de glicerol, que é a nossa glicerina. O sabão ele vai ter essa ação limpante, vai ser o que vai gerar espuma, vai limpar a superfície, vai tirar a sujeira, quebrar as moléculas de sujeira, quebrar a molécula de água na hora que a gente faz uma lavagem e vai permitir que a sujeira saia. E a glicerina, ela vai ter a função principalmente de umectação, né? Então ela vai manter uma hidratação, vai proteger um pouco mais a nossa pele, então desde um sabão para o corpo, mas também quando a gente está lavando louça, para que ele não fique tão abrasivo na nossa pele, a glicerina tem essa função mais hidratante. E aí o que eu falei ali, né? Você está vendo o NaOH. O que isso quer dizer? Quer dizer que a soda cáustica, o nome químico dela é NaOH, ou hidróxido de sódio. Por mais que seja um ingrediente industrialmente isolado, ela não é nociva à natureza, por exemplo. O único cuidado que a gente tem que ter com a soda cáustica, a questão dela ter um pH muito alcalino. Isso faz com que a soda em contato com a água esquente muito e se a gente colocar o nosso dedo nessa mistura, ele vai queimar. Mas não precisa ter medo da soda cáustica, né? O importante é você ter conhecimento dessa substância, saber os cuidados necessários, e eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas tendo esse conhecimento, a gente perde o medo e a soda se torna um mero ingrediente maravilhoso para que a gente, enfim, tenha o nosso sabão. Mas a gente pode fazer sabão com uma outra base alcalina, que é o hidróxido de potássio, o KOH. O que é a diferença? A diferença é que o hidróxido de potássio vai fazer um sabão líquido e o hidróxido de sódio vai fazer um sabão sólido. Mas o sabão sólido, depois tendo esse sabão pronto, você pode inclusive fazer variações desse sabão. Isso eu também posso ensinar uma outra hora, mas você pode ralar esse sabão e misturar com bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e fazer sabão em pó. Você pode diluir esse sabão, misturar com algum álcool e com alguns outros ingredientes. Você pode fazer um sabão líquido, você pode fazer um sabão ainda mais diluído e fazer um multiuso. Então, isso aqui é uma maravilha, né? Com uma barra você tem trocentas possibilidades. Ingredientes, você já sabe, eu já falei, a gente vai precisar só de 3 ingredientes. Nosso óleo usado, aqui é um óleo que eu já peneirei, né, ele tá bem limpinho. A nossa soda cáustica, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco. E água, tá? A soda cáustica, você vai conferir aqui sempre no rótulo, depende da marca, ela vai vir num lugar diferente, mas você vai conferir a pureza da soda, que vai variar. Geralmente você vai encontrar sodas que são 60% de pureza e outras que você vai encontrar 97, 98, 99% de pureza. E isso eu já vou explicar um pouco mais o que interfere no nosso sabão. Quando a gente compra soda, aqui eu tenho 3 marcas diferentes, a gente tem a opção de comprar desde uma loja especializada em produtos químicos ou produtos de limpeza. E geralmente nessas lojas você vai encontrar sodas como essa aqui. Aqui em Curitiba, essa eu compro na Cloroquímica. Ela é uma loja específica de produtos químicos, então essa soda é muito boa, uma pureza super alta, de 97 a 99%, como eu já falei. Mas você precisa de CNPJ para comprar. E aí você às vezes acaba encontrando em outros lugares sem precisar de CNPJ, em mercearias, em alguns mercadinhos de bairro, e são sodas como, por exemplo, essa aqui, que você encontra, só que ela
não tem uma pureza tão alta geralmente, né? Essa aqui, por exemplo, ela tem uma pureza de 60%. Mas você também às vezes encontra nessas mesmas lojas de bairro, você encontra sodas como essa aqui, que ela já tá até no nome, né? 99% de pureza. Você também consegue comprar sem CNPJ. Então varia muito de onde você tá, do que você tem disponível e qual é o seu acesso na tua região. Claro que para você fazer um sabão com uma soda mais pura, você sabe que quase 100% do conteúdo dentro do seu recipiente de soda é soda. No caso de uma soda como essa, que tem 60% de pureza, os outros 40% de substância que estão aqui dentro, a gente não sabe o que é. E eles não vão saponificar. Então, o que acontece? A gente vai precisar usar mais soda, mais conteúdo desse recipiente, para saponificar o mesmo tanto de óleo que eu usaria com menos soda de pureza mais alta. Isso aqui, gente, é um pulo do gato gigantesco, porque muita gente faz sabão com uma soda, depois faz com outra, a mesma receita e um sabão dá certo e outro sabão dá errado. Inclusive, essas receitas passadas boca a boca, às vezes a gente não sabe por que dá errado. Ouve falar, você tem que usar aquela marca específica de soda. Mas se você não tem aquela marca específica na sua mão, você não vai conseguir fazer o sabão. Então, como estou aqui para te passar autonomia, eu vou te ensinar um cálculo de como você sempre conseguir fazer sabão, independente da soda que você tiver disponível na tua região. Então, para a gente fazer esse cálculo de pureza da soda, primeiro a gente precisa entender algumas coisinhas. Aqui a gente vai usar uma receita base para a gente conseguir descobrir quanto de soda a gente vai precisar usar com uma concentração diferente. Nesse caso, então, eu vou usar uma receita modelo que eu já calculei antes, onde eu vou considerar uma soda de 98% de pureza. O que isso quer dizer? Se eu fosse fazer um sabão com essa receita que eu já calculei, usando essa soda com 98% de pureza, eu teria uma receita assim: 1.000 gramas de óleo, 199 gramas de água e 132 gramas de soda. Por que eu tô usando tudo em gramas? Isso é bem importante. A gente vai sempre na saboaria calcular tudo em gramas, usando uma balança para ter tudo sempre muito preciso. A gente sabe que 1 grama de água é igual a 1 ml de água. E aqui na saboaria a gente vai considerar o óleo da mesma forma. Apesar do volume do óleo ser um pouquinho diferente do peso, do seu próprio peso, é um valor muito desprezível. Então, a gente pode considerar aqui sendo a mesma coisa que a água. 1 grama de água é igual a 1 ml de água, 1 grama de óleo, 1 ml de óleo. Então, entendido isso, agora a gente vai calcular uma receita com uma soda menos pura. No caso, uma soda com 60% de pureza. Então, a gente vai ter o óleo, a água e a soda também nessa receita, certo? A gente nunca vai mudar o nosso peso do óleo e da água. Por quê? Porque a gente ainda quer saponificar essa quantidade de óleo, né? A gente já quer fazer esse valor. E a nossa água, ela já tá numa proporção para essa receita, né? Para saponificar esse tanto de óleo. O que acontece é que essa soda, ela só é menos potente, né? Então, você vai ter que colocar mais quantidade de soda na sua receita para saponificar ainda o mesmo tanto de óleo. Mas a água vai ser o mesmo tanto para diluir. Os outros 40%, né, que vão estar dentro desse volume de soda, nada mais são do que impurezas que não são soda. Então, a gente despreza isso, né? Então, aqui vai continuar igual, 199 gramas de água, e a soda é justamente o que a gente quer descobrir. O que acontece aqui? A gente vai fazer uma regra de 3. Nesse caso, é uma regra de 3 um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente. Eu vou até exemplificar aqui, que é, por exemplo, para colher 20 maçãs, a gente precisa de 2 pessoas. Para colher 10 maçãs, quantas pessoas a gente precisa? Então, uma vez que baixou a quantidade de maçãs, também vai baixar a quantidade de pessoas. Então, ela é diretamente proporcional. Aqui a gente sabe que uma pessoa
No nosso caso, né, onde as nossas grandezas, elas não são diretamente proporcionais, o que isso quer dizer? No caso aqui, a gente tem uma grandeza chamada pureza e uma grandeza chamada peso, né, da soda em gramas. Essa grandeza aqui, que é a pureza, a gente tem ela 98% e a gente tem ela 60%, certo? Ou seja, baixou, né? Um número maior, mais puro, um número menor, menos puro. Quando a gente usa uma soda que tem essa pureza 98%, eu vou usar 132 gramas. Nesse caso de uma soda que tem 60% de pureza, ela é menos pura, ela é menos potente. Então, eu vou precisar de mais soda para conseguir saponificar o mesmo tanto de óleo que a soda mais potente saponificaria. Então, aqui a gente ainda não sabe, mas observa que baixa uma grandeza, né? Assim, ó, 98 vai para 60, e aqui fica o contrário, quanto mais potente, menos soda, quanto menos potente, mais soda. Então, isso é uma regra de 3 que a gente chama de inversamente proporcional. Nesse caso, a gente só tem que fazer uma coisa, a gente só precisa inverter uma dessas grandezas de lugar. Então, eu vou manter uma das colunas, né? Eu escolhi manter essa aqui, poderia ser o contrário, mas vou manter 98 com 60. E aqui, em vez de ser 132, eu vou inverter, eu vou colocar o nosso quadradinho em branco, e aqui eu vou colocar os 132 gramas. O que eu vou fazer? Eu vou calcular daquele jeito de regra de 3, né? Esse vezes esse divididos por esse. Então, aqui vai ficar 98 vezes 132 divididos por 60. Isso aqui vai dar 215 gramas. Tá vendo que 215 é maior que 130? 132? Então, se a gente preencher aqui, ó, veja que esse número é maior, ele fica menor, esse número é menor, ele fica maior. Eu sei que é um pouco chato e um pouco extenso esse conteúdo aqui, mas ele é muito importante porque traz muita autonomia na hora de você fazer o seu sabão, uma vez que você pode comprar qualquer soda, a soda que estiver disponível na tua região, e não apenas a soda mais pura, né, de 98% de pureza, que nem sempre a gente tem acesso. E como eu falei antes, às vezes você, inclusive, precisa de CNPJ para conseguir comprar. Então, os utensílios que você vai precisar para fazer o seu sabão são um balde grande. Esse aqui eu uso para fazer grandes quantidades de sabão, mas você pode usar um balde um pouco menor. Esse é daqueles baldes de margarina que eu pego gratuitamente em padarias. O importante para esse balde ou esse recipiente, ele tem que ser de plástico grosso, que a gente chama aquele plástico PP, né, de polipropileno. Isso você vê no próprio recipiente, assim, ele vem escrito se ele tem essa composição. Ou você vai usar inox. Eu não recomendo vidro e nem alumínio, porque esses dois materiais reagem com a soda, tá? Você também vai precisar de um baldinho um pouco menor. Esse aqui eu gosto de pesar a minha água, e ele também tem que ser de polipropileno ou plástico grosso, assim, né? Ou de inox, porque depois a gente vai misturar a soda aqui dentro e vai esquentar bastante, então ele tem que aguentar altas temperaturas. Um outro recipiente onde você vai pesar só a soda em escamas, que tem que ser também desses dois mesmos materiais. Você vai precisar de uma balança. É bem importante a balança, porque a gente sempre vai pesar tudo em gramas. Depois eu vou explicar mais sobre isso. Mas se por acaso você não tiver uma balança, a minha sugestão, né, o mais acessível seria você conseguir uma balança emprestada por um dia, onde você pese. Então, você vai pesar lá 1 kg de soda no seu recipiente e você vai marcar
com uma caneta permanente onde dá 1 quilo de soda, por exemplo, né? Ou 500 gramas ou 300 gramas. E aí depois você vai pesar a água da sua receita, digamos que seja meio litro de água, pesa aqui, pesa 1 litro também, faz as suas marcações. Só que a gente pesa tudo em gramas, né? Então, em gramas você vai marcar ali. Depois você vai fazer a mesma coisa com o óleo, em gramas, marca lá. E você vai ter esse recipiente para fazer tudo que você vai usar na tua receita, e ele vai ser só para fazer sabão. É um jeito para você também ter um pouco mais de autonomia. Você vai precisar de uma peneira, de preferência bem fina, assim, né, com os buraquinhos bem pequenos. Você vai precisar de uma colher de pau, ou de inox, ou de plástico grosso, se você não tiver um mixer, né? O mixer, ele facilita muito, ele acelera o processo de saponificação, mas ele não é 100% necessário. Você pode fazer sabão só com colher, eu já fiz muitas vezes. Ele vai levar mais tempo lá, você misturando, mas é super possível. Você vai precisar de uma espátula, o famoso pão duro, para conseguir tirar bem a massa depois e despejar no seu molde. E você vai precisar dessas fitinhas medidoras de pH que você encontra em casas de produtos de química e na internet você também encontra. E você também vai precisar do seu caderno, porque é muito bom, eu recomendo muito, inclusive, que você tenha um caderno só para saboaria, onde você vai anotar as suas receitas, anotar os resultados, inclusive se você quiser anotar o seu humor no dia, é legal, porque isso sempre interfere um pouco no resultado do sabão. Se você tá mal num dia, às vezes o sabão desanda, mas é bom ter para você ter a sua receita anotada, porque quando você aprender a calcular a receita, que vai ser daqui a pouco, você vai ver que você vai fazer isso numa calculadora online. Então é bom você transcrever para o seu caderno na hora de fazer o sabão, ter certinho, não precisar ficar com o celular ali próximo nem nada. Você também vai precisar dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Você vai precisar de um avental. Esse avental é o que eu uso para fazer cerâmica, então você vai ver que ele tá bem sujo no vídeo. Você vai precisar de luvas de proteção, isso é bem importante para mexer com a soda. Toda vez que você entrar em contato for mexer com a soda, usar luvas de plástico. Eu gosto dessas mais grossas e mais compridas para proteger o máximo possível do meu braço. Óculos de proteção. Parece bobo, mas é bem importante. Máscaras, principalmente se você está fazendo no ambiente fechado, é bom você usar máscara porque a soda em contato com a água solta alguns gases tóxicos que não é bom ficar respirando. Mas se você fizer em ambiente aberto, afastado da soda, já é suficiente. Em caso de algum acidente, não precisa se desesperar, só parar o que você está fazendo e despejar água corrente, caiu na mão, água corrente. Evitar usar vinagre, tem gente que gosta de usar vinagre porque é ácido, então equilibraria o pH, mas em reação química é sempre o melhor usar água corrente, tá? Em caso de alguma ardência maior, aí é melhor ir pro médico imediatamente, tá? O que é raro, isso não acontece muito não, com a água geralmente já resolve. E também eu sugiro sempre você usar mangas longas na hora de fazer sabão, roupa fechada, sapato fechado, para deixar o mínimo de pele exposta para evitar qualquer acidente, né? Prender o cabelo também sempre para evitar problemas. Um dos meus principais objetivos aqui é te dar essa autonomia de usar o que você tiver disponível em casa. Então você não precisa ter formas para sabão comprada, que geralmente são caras também. Então aqui eu trouxe alguns exemplos. Essa aqui é uma forma dos meus amigos da Casa da Videira, eles que fizeram. Então ela é uma forma de madeira que você pode inclusive fazer em casa. Ela é retangular, tem os ângulos retos aqui, as quinas, né, retas. Pode fazer nesse formato mais comprido, para você ter uma barra grande e depois você facilitar o corte das barras no tamanho que você quer. Principalmente se você está fazendo para vender, ter uma padronagem de tamanho, é legal você usar uma forma assim. Mas se você não tiver uma forma dessas, você pode usar formas que você com certeza vai ter em casa. No vídeo eu vou usar um pote como esse de sorvete, que ele é maleável, então ele também facilita na hora de tirar o seu sabão.
você não precisa forrar esse molde, você pode colocar o líquido direto aqui dentro, ou ainda usar um pote como esse aqui, que é redondo e ele também é maleável. E ainda você pode usar moldes, esse aqui é pequenininho, é o único que eu tenho para exemplificar, mas esses moldes de silicone, tanto formas grandes, você pode usar de silicone também, quanto essas formas pequenininhas que tem desenho. Às vezes você quer fazer todos iguaizinhos, você pode também. Como que você vai decidir qual desses você vai usar, né? É aquilo que você tiver disponível na sua casa. Além disso, você vai precisar de fita crepe, tesoura e papel manteiga. Papel manteiga é para os casos dessas formas retas e rígidas que você vai precisar forrar. Eu recomendo papel manteiga desses papéis que você compra em papelarias especializadas em material de arquitetura e engenharia, mas outros papéis manteigas de mercado também funcionam. Esse aqui ele é mais grosso, ele tem um lado bem brilhante e um lado bem fosco. Você sempre vai usar o lado brilhante em contato com o sabão, mas eu já usei alguns papéis manteigas que não deram muito certo, que grudaram no sabão, então também vai um pouco dos seus testes, tá? Agora eu vou te ensinar como você vai fazer o cálculo desses moldes para calcular a sua receita depois. Para a gente começar a nossa feitura do sabão, a gente precisa primeiro calcular a nossa receita. E para calcular a nossa receita, a gente precisa saber qual é a nossa capacidade máxima para armazenar esse sabão, ou seja, quanto de sabão cabe dentro do nosso molde. Então a gente vai precisar aprender a calcular o volume do nosso molde, para aí sim conseguir calcular a nossa receita e saber quanto de cada ingrediente a gente vai usar. Tem duas questões aqui. Os cálculos são diferentes para os diferentes tipos de molde, tá? Começando pelo mais simples, que são esses moldes retangulares. Todos os moldes retangulares, desde desse molde de madeira que eu mostrei, até o molde de pote de sorvete e essa forma, eles têm ângulos retos, né? Eles são um retângulo. Então, a gente consegue calcular o nosso volume de uma forma bem simples. Basicamente, a gente vai precisar medir o nosso comprimento do pote, a nossa largura do pote e a nossa altura, para fazer um cálculo super simples, que basicamente é multiplicar esses três valores, que vai resultar no nosso volume total do recipiente. Eu já calculei essas medidas antes, então nesse pote que eu vou usar na receita, eu tenho 14,5 de comprimento, 10 de largura e 8 de altura. Como a altura eu não quero encher até a boca do meu recipiente, eu sempre desconsidero aqui um centímetro na altura. Então aqui eu vou considerar 7 centímetros de altura. Então a minha conta, o meu cálculo aqui vai ficar 7 vezes 14,5 vezes 10. E isso vai dar o volume total desse recipiente. Esse valor vai ser o valor que eu preciso para depois calcular o resto da minha receita. Então a fórmula vai sempre ser essa: altura vezes a largura vezes o comprimento. É igual ao volume total do molde. Esse volume total também vai ser o valor total da massa que a gente vai produzir de sabão. Como eu falei antes também, a gente sempre tira aqui na altura 1 centímetro. Então, agora que a gente já tem essas medidas do nosso molde, que a altura era 8 centímetros, mas a gente vai considerar 7 centímetros, né? Vezes a largura, que era 10 centímetros, e o comprimento, 14 centímetros e meio. E agora basta multiplicar, e a gente vai ter o nosso volume total, que vai dar 1.015 centímetros cúbicos, no caso. Que, na verdade, vai ser exatamente o mesmo tanto em gramas que a gente vai ter no final da nossa massa, né? Que a gente vai produzir. Lembrando que a gente sempre vai calcular tudo em gramas para facilitar os nossos cálculos. No caso do recipiente redondo, onde você não consegue fazer esse cálculo de largura, ou para esse recipientezinho aqui com um formato, por exemplo, esse aqui é um coração, como que eu vou fazer todas essas medidas? O melhor jeito
é você pegar a sua balança, você colocar o seu molde em cima da balança, aí então ligar a balança e tarar ela, né? Então ela vai ficar com 0 aqui, com o seu molde em cima. Você vai encher de água esse recipiente e o valor que der aqui em gramas é o volume total que vai caber nesse recipiente. No caso de um molde como esse, que é o mesmo molde, é o mesmo coração várias vezes, você não precisa encher os 3 corações, você pode encher um só, depois multiplica pelo número de coraçõezinhos que você tem no seu molde. Então, se a gente sabe que dentro do nosso molde cabe 1,15 kg de massa total, a gente sabe quanto a gente vai precisar de óleo. Para começar a calcular a receita, a gente precisa desse valor do óleo. Para isso, basta entender que 70% desse valor vai ser o óleo na receita. Os outros 30% vão ser a nossa água com a soda, né? A nossa solução de lixívia. Então, o nosso cálculo do óleo é esse volume total, que no caso vai estar sempre em gramas, multiplicado vezes 0,70. Nada mais é do que 70% desse volume total vai ser em óleo. Então, essa é a nossa fórmula para a gente fazer esse cálculo. Aqui, como a gente tem o volume total de 115 gramas, eu vou multiplicar por 0,70, que vai dar 710,5, mas a gente despreza esse número depois da vírgula, tá? Então, isso aqui é o valor do nosso óleo na receita. A partir deste valor, agora a gente consegue calcular o resto da nossa receita. Para isso, a gente vai usar uma calculadora online e eu vou te explicar como isso é feito nos próximos passos. Bom, então vamos lá para os cálculos da nossa receita. Depois que a gente já fez, né, já calculou o peso do nosso óleo, a gente vai calcular o resto da receita, que é a lixívia, é a água e a soda. E para isso a gente usa uma calculadora online. Eu gosto de usar duas calculadoras, essa Calc Mendrolândia e essa soapcalc.net. Qual que é a vantagem dessa calculadora aqui? Ela é em português. Essa outra calculadora é em inglês, mas as duas são ótimas. Então, vou explicar aqui o processo na calculadora em português. Como a gente já tem aqui, né, o nosso valor de óleo, a gente começa selecionando justamente ele. A gente vem aqui em ingredientes e seleciona qual é o óleo que a gente vai usar. A gente escolhe como a gente está fazendo sabão com óleo usado, olha só quanta possibilidade de óleos a gente tem aqui. Isso é para quem está fazendo um sabão para o corpo e tal, né? O que essa calculadora faz, né? Só explicando brevemente. Ela pega esses diferentes óleos e calcula o índice de saponificação desses óleos. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada óleo precisa, então, para 100 gramas de cada tipo de óleo, você precisa de uma quantidade de um peso diferente da nossa lixívia para saponificar 100% desses 100 gramas de óleo. Como a gente não sabe sempre qual é o índice de saponificação de cada um dos óleos, a calculadora facilita muito o nosso trabalho. Quando a gente fala de óleos usados, a gente também tem uma questão que eles já vêm muito misturados, né? A gente usa em casa óleo de girassol, óleo de oliva, óleo de soja, óleo de canola, óleo de coco, mas a gente tem uma convenção de que a gente usa geralmente girassol, canola e soja, e eles são 3 óleos que têm um índice de saponificação muito parecidos. A gente tem uma convenção de usar o óleo de soja como o nosso óleo base para criar receita. Então, aqui eu já seleciono óleo de soja. Se eu quisesse mais óleos, eu vinha aqui em novo e selecionava um novo óleo e coloco aqui a quantidade. Então, 710, que é o que eu já calculei para aquele meu recipiente. O peso em gramas, tá vendo aqui em cima? Tem algumas opções aqui e a gente vai sempre usar gramas. Como eu não vou usar outro tipo de óleo, né? Eu vou excluir, mas eu poderia usar outro tipo de óleo e colocar aqui em gramas
quantos gramas eu quero desse outro óleo. E vou vir para a segunda parte da calculadora. Aqui embaixo você está vendo uma opção aqui chamada sobreengordurante. Essa é uma característica que a gente dá para o sabão, que é o seguinte: a gente deixa uma porcentagem de óleo sobrando no nosso sabão sem ser saponificado. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente está fazendo, quando a gente usa o sabão, né, ele tem essa característica de ser limpante, ele tira a gordura do nosso corpo, da nossa pele. E se a gente tirar toda essa gordura, isso também não é positivo para o nosso corpo. Então, você deixa um pouquinho da gordura do sabão na sua forma de gordura, de óleo, e não na forma de sabão ou glicerina, e permite que você mantenha a hidratação da sua pele, a umectação, né, e a gordura ali nutrindo a pele. Aqui, como a gente vai fazer um sabão para limpeza, não para o corpo, a gente não tem essa obrigatoriedade de deixar uma porcentagem de sobregordura. Mas tem gente que deixa 0%, né? Então deixa aqui 0. Mas eu aprendi com uma outra grande amiga saboeira que é legal deixar 1%, né? Só para ter uma garantia. E por quê? Além de ser uma sobra de óleo que vai ajudar na hidratação da nossa pele, também é uma garantia de que você não vai deixar soda sobrando no seu sabão. Então você vai, se você errar um pouquinho na hora de pesar lá a tua soda, essa porcentagem é uma segurança de que você não vai sobrar, de que não vai sobrar soda no teu sabão. E mais do que isso, quando o seu sabão estiver curando, você vai garantir que não forme um fenômeno do sabão chamado soda ash, que nada mais é que carbonato de sódio que se cria na superfície do sabão que entra em contato com oxigênio durante a cura. Esse carbonato de sódio não tem problema nenhum, ele não é o que muitas pessoas pensam que é sobra de soda, não é sobra de soda. Você pode fazer certinho a sua receita e deixar ele sem sobregordura e deixar em contato com o oxigênio na hora de cura, que ele vai criar soda ash, mas para um efeito estético, às vezes as pessoas não gostam, principalmente sabonete para o corpo, então a gente gosta de deixar um pouquinho dessa sobregordura. O carbonato em si não faz mal nenhum, até ajuda na limpeza, ele é um ótimo removedor de manchas. Um detalhe importante aqui na sobregordura só é que, vejam só, quando eu aumento aqui a sobregordura ou abaixo a sobregordura, o que está mudando não é o valor do nosso óleo, tá vendo aqui? Eu posso subir ou baixar, que o nosso óleo continua 710 gramas. O que está mudando é o nosso valor de soda aqui embaixo. Vejam só. Isso porque a gente não vai aumentar o valor de óleo para ter uma sobregordura, a gente vai diminuir o valor de soda. Então, é só um detalhe para você saber. Aí, aqui embaixo, a gente vai ver que a gente tem as possibilidades de soda. Então, o NaOH, que é a soda cáustica, né, hidróxido de sódio, e o KOH, que é o hidróxido de potássio, para fazer sabão líquido. Não é o nosso caso, a gente vai manter aqui NaOH. Depois a gente vem aqui para a concentração, que é a concentração de soda em água. Então, para a gente calcular a nossa concentração de soda, a gente precisa primeiro entender o que ela é e para que ela serve, né? Você pode colocar mais água e deixar menos concentrado, ou menos água e deixar mais concentrado. Para que ela serve? Entenda assim, se eu tenho soda, né, a nossa lixívia, que é igual a nossa solução de soda mais água, a nossa soda, a gente não vai mudar esse número, a gente não mexe nesse valor, porque a gente já determinou que para saponificar um valor de óleo específico, a gente vai precisar desse tanto de soda que a gente já pré-determinou. Mas a gente pode mexer nesse volume de água. Quando você tem uma concentração, né? Então, uma concentração de mais água, o resultado que você vai ter é uma massa, vai ser uma massa mais líquida.
Se você tiver uma concentração onde tem menos água, você vai ter uma massa final de sabão menos líquida. A concentração onde a gente tem mais água e vai ficar mais líquida, você vai ter duas questões, né? Ela vai precisar de mais tempo de cura, porque ela vai precisar de mais tempo para expurgar toda essa água que tá dentro da barra do sabão e ficar rígida o suficiente para você conseguir usá-la para lavar suas roupas, né? E ela também vai, provavelmente, quando ela tem muito líquido, ela deforma um pouco a barra. Isso porque, como ela tinha uma quantidade de líquido que estava formando aquela estrutura, e esse líquido evaporou, muito o que acontece é que ela dá uma esturricada, assim, ela fica menos homogênea, assim, no corte, né? Ela fica mais esturricadinha. Então, não é legal usar uma concentração que deixe a massa muito líquida. A questão de uma concentração onde você tem menos água, né? Você vai ter um problema que a massa vai ficar muito dura e muito rápido. Isso pode parecer uma coisa boa quando você pensa em misturar a massa do sabão na mão, né? Em vez de usar um mixer, porque demora mesmo fazendo na mão. Só que na hora que você vai despejar no seu recipiente, no seu molde, é bem provável que ela não assente direito, ela fique com esses pedaços maiores, fique com bolhas de ar dentro, isso não é legal. Então, o ideal é a gente ter uma concentração mediana entre esses dois extremos. Eu vou montar uma tabelinha aqui para que vocês entendam. Eu vou chamar essa concentração de soda de CS. Como eu já falei antes, a gente tem uma solução com menos água, né? Onde a gente vai fazer uma massa mais espessa. Então, eu vou chamar de baixa água. A gente tem uma solução média, que eu vou chamar de média água. E a gente tem uma solução onde a gente vai ter um pouco mais de água. Então, eu vou chamar de alta água. Quando a gente vai falar de baixa água, né, o que vai entrar nesse exemplo aqui, a gente tem que saber que essa água é a água que vai dissolver essa soda da nossa lixívia, correto? Neste caso, a gente nunca pode fazer uma proporção entre água e soda, onde você tem menos água do que o tanto que você tem de soda. Sempre vai ser uma proporção de 50% para 50%. Então, aqui, você vai sempre ter, na baixa, 50% de concentração de soda nessa água. Aqui na nossa média água, a gente considera um valor de 33% de concentração de soda nessa água, sendo um valor médio. E aqui nessa alta água, a gente considera um valor de 25% de concentração de soda nessa água. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer, nesse caso, que você vai ter 50% de soda e 50% de água. Nessa segunda concentração, você vai ter 33% de soda para 67% de água. E você vai ter, nessa última concentração, 25% de soda para 75% de água, certo? Então, essa é a nossa tabela de concentração de soda e água. Como eu disse antes, a gente não quer nem trabalhar nesse extremo e nem nesse extremo. Então, a gente vai excluir essas duas possibilidades e vai usar uma concentração mais na média aqui, tá bom? Mas, na verdade, o número ideal aqui pra gente vai ser uma concentração de 40%, que quer dizer 40% de soda e 60% de água, tá bom? É isso que a gente vai
acabar usando para calcular nosso sabão. O legal aqui é 40%. E aqui embaixo, finalmente, então, a gente tem os resultados. A gente vai ter aqui quanto de soda a gente vai usar na nossa receita, quanto de água e o peso final da nossa massa de sabão. E aqui a gente ainda tem as características desse sabão, então se ele vai ser condicionante, quantas bolhas, qual a dureza, qual a limpeza, persistência, secagem, solubilidade desse sabão. E mais abaixo aqui você vai ver essas mesmas características nessa coluna, só que mostrando para você qual que é o ideal aqui, ó, tá vendo? São características que você pode observar aqui no seu sabão, principalmente para quem faz sabão para o corpo. Feito isso, o que você vai anotar são essas características aqui e mais o peso, né, em gramas do teu sabão. Você pode, inclusive, importar aqui essa receita e você vai ter isso disponível para você imprimir. Então tá, pessoal, para começar nosso passo a passo, a primeira coisa que a gente faz é fazer a lixívia, nossa solução de soda e água. Isso porque quando a gente mistura a soda e a água, elas vão subir a temperatura e fica bem quente. Como a gente não quer trabalhar com os nossos ingredientes muito quentes, porque isso vai acelerar muito o processo de saponificação. Enquanto a gente mistura a massa, a gente faz primeiro a lixívia, deixa ela esfriando e depois a gente vai misturar no nosso óleo, tá bom? Então, eu já tô aqui com a minha receita, né? A nossa receita a gente calculou e eu vou começar pesando os ingredientes. Quando a gente mexe com a lixívia e com a nossa soda, sempre luvas e o nosso óculos de proteção que eu vou pegar. Como eu tô num ambiente aberto e arejado, eu não vou usar máscara, porque senão vocês não vão conseguir me ouvir direito. Mas vou ficar bem afastada da soda no momento que eu misturar com a água e não vou ficar mexendo com a cabeça em cima, tá? Isso é bem importante. Então, primeiro eu vou pesar a água. Aqui eu tenho um baldinho, a minha balança. A gente sempre tara o nosso baldinho, né? E na nossa receita diz que a gente precisa de 143 gramas de água. Então, aqui eu tenho água. Passou um pouquinho só. Tá ótimo. Então, a nossa água, minha água eu vou pesar já nesse recipiente onde eu vou misturar a soda. Isso porque a gente nunca mistura, isso é bem importante, eu vou reforçar em alguns momentos enquanto a gente faz a lixívia, a gente nunca vai colocar a água no recipiente onde tem a soda. A gente sempre vai colocar a soda no recipiente onde tem a água. Isso porque a gente quer evitar qualquer tipo de explosão, né? Não vai explodir isso aqui, mas se a gente jogar a água na soda, a gente vai ter um ambiente muito concentrado de soda que vai receber uma carga de água e aquilo pode subir, né, e causar acidente. E aí, aqui, então eu vou pesar a soda. A soda ela tem um truquezinho para abrir, essa aqui eu já abri porque ela é meio chata, mas ela sempre está escrita na tampa. E agora sim eu vou pesar a nossa soda. Aqui diz 95 gramas. Já tarei o meu recipiente de plástico, PP ou inox, e vou me afastar. E eu já fecho aqui a minha soda, né, pra gente evitar qualquer tipo de acidente. Lembre-se que quando você está lidando com a soda, é muito importante você avisar as pessoas ao seu redor que você está mexendo com isso. Evitar fazer perto de crianças e animais. E faça em ambiente aberto de preferência. Se você não mora em casa, não tem ambiente aberto, faz perto da janela, isso é bem importante. Então aqui já medimos a nossa soda e a nossa água. Agora a gente vai misturar as duas. A água está aqui, soda está aqui, e aí sim eu vou jogar a soda na água, nunca a água na soda. Lembre-se
que a soda, ela retém a umidade, por isso que ela gruda um pouquinho aqui no recipiente, isso é normal. Esse recipiente eu vou deixar de lado aqui um pouquinho e vou misturar a minha solução. Vocês não vão conseguir ouvir, mas ela já tá fazendo barulhinhos aqui e talvez vocês consigam ver um pouquinho dos gases que saem. Sai gás mesmo e é bom se afastar. Misturado aqui a minha soda, eu vou colocar esses dois utensílios juntos. A soda eu vou separar aqui e eu vou despejar um pouquinho de água, porque é sempre bom a gente já se certificar de que tá limpando bem os recipientes antes de descartar isso aqui, tá? Se você estiver fazendo isso na sua cozinha, você pode colocar direto dentro da pia e ligar a torneira em cima, tá? Isso eu tô fazendo aqui dessa forma porque eu não tenho uma pia disponível. Então vou deixar aqui embaixo ao alcance dos meus olhos, que daqui a pouco eu vou limpar isso aí e vou mostrar pra você. Bom, na verdade agora que eu já coloquei água, eu só vou descartar essa água na natureza. A soda ela não vai fazer mal pra terra, então você pode descartar tanto na pia quanto direto na grama, enfim, você pode fazer isso. E essa soda eu vou deixar aqui do ladinho esfriando. Tem gente que usa termômetro e vai acompanhar a temperatura com o termômetro. Existem até cálculos, né? Isso é possível e vai de acordo com as técnicas de cada pessoa. Eu não faço isso. Basicamente o que eu faço é colocar as mãos em volta aqui e ir sentindo. Se ela tá muito quente e eu não consigo manter as mãos aqui, eu deixo mais tempo e deixo ela esfriar. Como eu tô fazendo uma quantidade pequena hoje, ela vai esfriar mais rápido e eu também não vou ter muito esse tato aqui de se ela tá muito quente ou não. Mas é bom colocar a mão embaixo, ó, do pote que você consegue sentir bem, tá bom? Quando você achar que ela já tá numa temperatura ambiente, o ideal é a temperatura ambiente, mas se ela tiver morninha, tá legal para trabalhar. Então a gente deixa ela esfriando e vai para as próximas etapas do nosso sabão. Eu vou primeiro pegar aqui a minha forma e vou medir aproximadamente o tamanho aqui dessa forma. Você consegue ver que aqui eu tenho uma sobra suficiente dos dois lados para conseguir revestir toda a parede, as duas paredes e o fundo, né, da minha forma. E eu vou fazer o mesmo, garantindo que fique uma sobra aqui nessa outra extremidade e nessa outra extremidade também. Agora venho com a tesoura e corto. Feito isso, eu vou virar com o fundo da minha forma aqui, numa posição mais ou menos central, e vou fazer uma primeira dobra aqui. A partir do momento que eu fiz essa primeira dobra, eu vou vir no fundo do meu molde e colocar ele bem na extremidade. Como esse é um molde que tem a quina um pouco mais arredondada, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais pra dentro, pra eu ter certeza que não vai ficar amassado lá dentro o molde. E aí, eu vou vir aqui do outro lado e vou medir aonde tá certinho. E vou fazer uma outra dobra. Pronto, feito isso, né, assim, você vê que ele cabe certinho dentro da forma. Tá vendo lá? Tá uma sobrinha nas duas laterais aqui, né? Mas é porque eu não quis deixar tão rente por causa dessa curva na lateral. Quando eu colocar certinho aqui, eu vou vir fazer um vinco lá dentro, aqui de um lado e do outro. Tiro e termino essa dobradura, mantendo sempre os ângulos retos aqui, o mais reto possível, dos dois lados.
Agora que vem a grande magia e o pulo do gato. Eu tenho esse vinco, né, em todos os 4 lados. Eu vou pôr o meu dedo aqui e vou direcionar, abrindo essa asinha e deixando o vinco retinho com esse vinco anterior. Venho do outro lado e faço a mesma coisa. Uma dobradura. Pronto. Faço o mesmo do outro lado. E aqui é bom colocar um pedacinho de fita crepe para garantir que não vai soltar. E aqui, ó, a magia, temos uma forma que se encaixa, um molde que se encaixa perfeitamente dentro do nosso recipiente. Magia, gente, isso aqui. Aí também, bem importante, nessa hora, cortar nessas extremidades. Por quê? Porque a gente quer, na hora que a gente for despejar a nossa massa aqui dentro, isso já aconteceu comigo várias vezes, de eu ir despejar e o molde ceder pra dentro e a massa cair pra fora. Então, pra evitar isso, a gente faz esses picotinhos nas extremidades e cola aqui nas laterais, assim. Tá crepe 10, Luísa 0. Mas agora foi. Então, ó, agora sim a gente tem nosso molde bem bonitinho, pronto pra ser usado. E não vai vazar nada da sua massa. Maravilhoso, né? Bom, então agora a gente vai pesar o óleo, né? Eu vou peneirar. Na nossa receita são 710 gramas de óleo. Eu vou fazer nesse baldinho, como eu já falei. Lembrando que neste balde vai depois vir a soda, né, a lixívia. Então, ele tem que já ser um balde de plástico PP ou de inox, né, aquela coisa toda que a gente já viu antes. Prontinho. Então, aqui, 710 gramas, tudo pronto. Vou pegar a lixívia e aí, finalmente, vamos misturar tudo e fazer a magia do sabão. E agora, o tão esperado momento, fazer o nosso sabão. Primeiro, colocar os nossos óculos de proteção, nossa luva. Eu estou de manga longa, apesar dessa luva já ser comprida, né? Dessas luvas mais compridas, é bom estar de manga longa. Bom, aqui eu tenho o óleo e aqui eu tenho a soda, tá? Eu vou misturar, é a mesma questão. A soda vai no óleo. Eu vou despejar a minha soda. E nesse momento, eu já vou colocar água aqui dentro desse recipiente também da soda, para evitar acidentes, né? E eu já gosto de vir com um mixer, misturando um pouquinho. Eu vou mudar o ângulo da câmera para vocês conseguirem ver exatamente este momento. E aí, gente, ó, vocês vão perceber que ela vai começar a mudar tanto de cor quanto de espessura.
E aqui eu vou só mexendo com o mixer e de vez em quando eu começo no lento a bater com o mixer. Se você tá com uma colher de pau, você vai pegar um banquinho, sentar no banco e ficar mexendo aqui, talvez alternando com alguém que esteja fazendo com você, porque a gente vai ficar algum tempinho, tá? Mas com o mixer é um pouco mais rápido, ó. Tá vendo a mudança de cor? É bem instantâneo, você começa a ver. É importante evitar ó o vento. Evitar de deixar entrar bolha de ar, tá? Então não fique saindo, entrando com o mixer e na hora de bater. Olha que bonito que tá ficando. Tá vendo que ele já tá bem mais grosso? Bem mais viscoso? Ó. Isso aqui, né, essas diferentes espessuras da massa, a gente chama de traço. Bom, tem o traço mais fino, mais médio e mais grosso, né, mais duro e tal. Tem gente que gosta de um, tem gente que gosta de outro. Eu não deixo ele muito grosso. O meu ponto de sabão é mais ou menos um leite condensado, assim, sabe? Menos do que um doce de leite. Doce de leite, eu acho que ele já tá muito espesso. Então é mais um leite condensado. Aqui ele tá quase pronto. Vou mexer mais um pouco ainda. Bom, agora ele já chegou num ponto legal. A gente vai preparar a forma, né? Já deixar ela do ladinho para despejar aqui a nossa massa. Tá vendo? Ele tá líquido ainda, mas ele já tá num ponto que eu acho bacana. Vai ter só mais um pouquinho. Bom, pra mim ele já tá bom. Agora eu vou pôr minha forma aqui e despejar. Tá vendo que coube certinho na minha forma? Isso é porque a gente fez os cálculos. Nosso sabão tá quase pronto. Ele agora vai pro seu tempo de endurecer. Aqui ele tá bem líquido, provavelmente 1 ou 2 dias. E depois a gente vai voltar aqui para cortar o nosso sabão. Por hora, você vai deixar ele num espaço também afastado das pessoas, né? Vai avisar as pessoas onde você está deixando o seu sabão. Tem gente que gosta de colocar um pedaço de papel manteiga aqui em cima e deixar ele tapadinho. Tem gente que gosta de fazer isso, depois cobrir com uma tampa. Tem gente que ainda gosta de fazer tudo isso e ainda envolver numa toalha, num cobertor, porque diz que precisa dessa temperatura para formar o ponto de gel, que é um dos estágios aqui do sabão na hora de secar, de endurecer, e depois você tira, mas tudo isso tem gente que diz sim e tem gente que diz não. Então eu não faço isso, eu geralmente deixo assim, no ambiente onde eu vou avisar todo mundo que tá o meu sabão, e dentro de 2 dias, 1 ou 2 dias, ele tá pronto para eu cortar. O
Uma última coisa importante de dizer é que como a gente vai lavar isso aqui, né? Então, o melhor jeito de lavar isso é esperar uns 2 dias também, alguns dias, porque isso na verdade é sabão. Então, você deixa ele endurecer, espera ele ficar, a soda ser um pouco mais consumida e depois você só lava com a bucha. O mixer é a única coisa que é legal você lavar na hora que você terminar de usar, para garantir que ele não vá estragar, né? De resto, esperar alguns dias e lavar. Então, finalmente, nosso sabão. Fazem 2 dias que eu fiz esse sabão, né? Foi antes de ontem que eu terminei. E ele já tá bem firme, como vocês podem ver. Ele tá bem sólido. E ontem ele já estaria bom para ser cortado, na verdade, né? Mas eu deixei um dia a mais. Então aqui, como eu usei esse molde mais maleável, a ideia é que eu vá soltando ele do molde. É importante a gente, quando for entrar em contato com o sabão, ainda usar luva. Tem gente que diz que nessa etapa de 2 dias depois de ter informado, ele já não precisa mais de luva, mas eu acho que a soda ainda está aqui presente, né? Então é bom cuidar disso. Com a ajuda de uma faca, vai soltando. O ideal, né, eu acho que o mais interessante é a gente usar sempre algum tipo de papel manteiga, que vai facilitar muito nesse momento aqui de soltar o sabão. Mas eu decidi fazer dessa forma porque eu acho que nem todo mundo tem em casa o papel manteiga. Então, para mostrar que também é possível, dá um pouquinho mais de trabalho, mas nada que vai inviabilizar você de fazer o seu sabão. Tcharam! Olha que lindo que ele está. Ele ainda tá um pouquinho mole, tá? Ele não tá totalmente sólido e é por isso que a gente vai cortar, porque assim ele vai ter mais superfície de contato para perder a água no processo de cura. Então, o que acontece? Nosso sabão aqui ele já tá pronto, né? Em teoria. Tem muitos vídeos no YouTube que você vê as pessoas cortarem no segundo dia de pós-feitura do sabão e já começa a usar. E não é o ideal, né? O importante agora é que esse sabão ele vá para um processo de cura. Então a gente corta ele nesse momento, porque o processo de cura ele dura em torno de 1 mês, né? 30 dias. E esse 1 mês vai ser o tempo que ele vai secar, ele vai perder água e vai endurecer. Então, se a gente deixar muito tempo para cortar, vai ficar cada vez mais difícil. Eu tenho amigas que são saboeiras também e que deixam até 1 semana antes de cortar o sabão. Dá também. Elas sentem mais firmeza, né? O sabão tá mais rígido, os pedaços não ficam grudando na faca, mas é uma questão de preferência. Você pode fazer isso tanto no dia seguinte, como alguns saboeiros, quanto 1 semana depois. O ideal é não esperar muito mais do que isso. Então aqui eu vou fazer os cortes. Como esse é um sabão para lavar a casa, né? A gente não precisa cortar ele tão fino. Ó como ele gruda ainda um pouco na faca, porque ele ainda tá bem mole, né? Tá bem úmido, quer dizer. Mas esse é o nosso sabão, ele tá lindo, lindo, lindo. Tá vendo com pouquíssimos buraquinhos, pouquíssima entrada de ar, né? Aqui ele tá um pouquinho ainda, isso é porque ficaram algumas bolinhas dentro da massa na hora de despejar. Para evitar isso, é importante, né? Eu não mostrei lá na hora, mas é importante quando você despeja aqui dentro, é importante você dar umas batidinhas assim na mesa e assim você faz com que as bolhas saiam. E agora a gente corta o resto. Então, aqui estão eles, né? Essa foi uma leva menor, então deram 4 barras de sabão. Eu cortei com a faca, você tem a opção de ter um cortador de sabão
que você pode tanto fazer na sua casa quanto comprar pronto. Feito isso, esse sabão vai para cura. Como que é a minha sugestão de cura? Eu gosto sempre de deixar numa tábua de madeira. Geralmente eu uso essa aqui, inclusive, mas você pode usar, além de tábua de madeira, você pode usar uma superfície plastificada, você pode usar uma superfície de inox. O ideal é você colocar em alguma coisa que você consiga transportar. É importante que também seja uma superfície que não seja de metal que está enferrujando, porque isso vai passar para o teu sabão. De preferência madeira ou plástico ou inox. Você pode tanto colocar numa superfície como essa, que é maciça, ou numa superfície, por exemplo, como essa estante aqui, que ela é vazadinha, para que o sabão respire. Assim, tem muita gente que gosta de empilhar eles como se fosse uma paredinha assim de tijolo e vai empilhando. Você pode fazer isso, é bom porque entra ar. Então são 30 dias de cura. Ele precisa desse tempo. O que vai acontecer aqui é que essa água vai evaporar, o sabão vai secar, endurecer, ficar mais durável, né? Ele vai se desfazer com menos facilidade na hora de lavar louça, de entrar em contato com a água, e vai permitir que a soda e o óleo terminem de saponificar e virem de fato sabão e glicerina. Agora, a gente vai para o pós 30 dias, o pós cura do sabão. Bom, então depois de um mês de cura do sabão, a gente deixou nesse ambiente aerado, onde ele pegou bastante ar e teve a possibilidade de secar e endurecer, a gente vai ter o sabão pronto. Agora sim a gente pode usar o sabão, mas para garantir que ele está seguro para o contato com a nossa pele e que não vai gerar não vai ressecar a nossa pele nem nada disso, a gente precisa passar o sabão por um teste. E esse teste verifica o pH do sabão. Aqui eu trouxe 2 sabões de 2 levas diferentes que eu fiz. Também é bem interessante observar porque esse aqui é um sabão que eu fiz com soda 99% de pureza e esse é um sabão que eu fiz com soda 60% de pureza. Veja que eu já estou pegando eles sem luva, é porque eles já estão há mais de um mês curando, né? Então aqui a soda já foi consumida. Mas você pode observar a diferença deles, né? Esse é um sabão bem mais macio, assim, bem mais liso e homogêneo na sua cor e estrutura. E esse aqui é um sabão que ele não tá tão homogêneo, ele é mais cheio de bolinhas e pedacinhos. Isso aqui são aquelas impurezas da soda que a gente não sabe o que é e que ficam no sabão. Vai tornar um sabão pior? Ele não vai lavar pior? Não, ele vai lavar super bem, mas ele tem essa questão que ele vai ficar com uns carocinhos assim. Bom, então agora que a gente já tem esse sabão que está curado, a gente vai fazer o teste do pH. Basicamente, a gente vai usar, né, para isso, essas fitinhas de pH que você compra ou na internet ou em casas de produtos químicos, enfim, isso é bem facinho e bem barato. Uma dica até que quem me deu foi a minha amiga Ju, que além de saboeira é bióloga, então entende bem dessas fitinhas, é você cortar elas, as tirinhas assim de comprido, elas são mais grossinhas, mais largas e você corta assim, então você vai ter várias fitinhas a mais, inclusive isso aqui pro resto da vida. Então, você vai pegar uma dessas fitinhas e você vai usar para medir o pH de um sabão. Ela não é reutilizável, tá? Usou uma, você não usa nunca mais. Qual que é o pH ideal para o nosso sabão? Como ele é um produto alcalino, ele tem que ter essa característica. O ideal é que ele esteja entre 9 e 10 na escala do pH. Então a gente já sabe, né, que a escala do pH vai de 0 a 14, sendo 7 neutro e 14 alcalino. Então a gente quer ele ainda nessa casa de alcalinidade, mas não muito alcalino. A soda, lembra que tinha 14, né, no índice de pH. A gente quer baixar bastante isso. Então, entre 9 e 10 é o ideal para que o nosso sabão tenha a possibilidade de a gente usar.
E qual que é o melhor jeito de calcular o pH? Como ele é um índice, né, um medidor, que ele altera dependendo da solução da concentração da sua solução. Então, por exemplo, se eu tiver 1 grama de sabão dentro de 100 ml de água, ele vai me dar um pH. Se eu tiver 100 gramas de sabão nesse mesmo 100 ml de água, ele vai me dar outro pH. E aí, essa era uma dúvida que eu tinha muito. Como que eu calculo o pH se, afinal de contas, ele vai variar, né? Como é que eu vou saber quantos gramas de sabão eu preciso em quantos ml de água para sempre ter certeza de que eu estou medindo corretamente o meu pH? E aí essa mesma amiga, Ju, bióloga, me deu uma sugestão maravilhosa, que é fazer como a gente faria na hora de usar o sabão, né? Que é o mais correto. A gente vai molhar essa barra até você começar a criar essa superfície que é a real, né? O que a gente usa, o que a gente vai fazer de verdade quando a gente estiver usando esse sabão. Então aqui eu já molhei bem, já tá como eu faria, né? Como eu usaria o meu sabão. E eu vou pegar a minha barrinha aqui, deposito em cima e pronto. Já é suficiente para a gente ter alteração na cor. Se você não conhece como funcionam essas barrinhas medidoras de pH, basicamente elas vêm com uma escala na caixa com as diferentes cores que você vai encontrar nessa fita. Esses mesmos 4 quadradinhos indicadores, como na caixinha. E aí, frente e verso, né? Então, aqui é do 0 ao 7, aqui é do 8 ao 14. A partir do momento que a gente entra lá em contato com uma substância de pH ou ácido ou básico, ela vai mudar a cor e a gente vai vir aqui comparar qual é a proximidade das cores que a gente tem. Então, observe, né? A nossa fitinha, ela era assim. Então, a da direita é uma fitinha neutra, né, sem ter entrado em contato, e a da esquerda é uma fitinha que já entrou em contato. Observa que muda as cores, né, principalmente as de cima. E agora a gente vai comparar aqui, ó. Eu já sei que vai estar entre vai estar nessa escala aqui, né, dos alcalinos, e não nessa escala aqui dos ácidos. E aí eu vou comparar aqui as 4 cores. Veja só, tá bem aqui no 9, né? Bem no 9. Muito parecidas as cores todas com o número 9. Então tá ótimo o nosso pH. Agora eu vou tirar o pH desse outro sabão aqui. Esse primeiro eu fiz já faz vários meses, então ele já tá bem curado mesmo. E agora esse aqui que acabou de terminar a cura. Mas o mais importante é que eu fiz com uma soda diferente também. Então vamos ver se muda muito as possibilidades desse sabão. Basta depositar uma vez, rapidamente, ele já é suficiente para fazer essa alteração do pH, tá bom? E agora a gente vai comparar. Então, veja só, ele tá, dessa vez, um pouco mais entre o 9 e o 10. Observa que essa terceira cor aqui, né, a terceira de cima para baixo, ela já não tá mais tão verdinha quanto no sabão anterior. Ela tá um pouquinho mais pro vermelho, tá vendo? Então ele tá, mas também não tá totalmente esse vermelho, né? Então tá esse verde com esse vermelho, tá bem entre as duas cores aqui. E tá ótimo o pH, né? Como eu disse antes, o ideal é entre 9 e 10, então aqui está justamente entre 9 e 10, perfeito para o uso, seguro para nossa pele. Bom, feito isso, a gente está seguro e pode sair usando o nosso sabão. Agora sim, finalmente, depois de sei lá quanto tempo deu de vídeo e de produção desse sabão, finalmente nosso sabão está pronto e pode ser usado. Algumas considerações, né, finais. É um processo que leva algum tempo, né, principalmente quando você vai com esse passo a passo, observando cada etapa, e aqui eu explicando tudo com certeza leva mais tempo.
Mas conforme você pega a prática, é uma coisa muito simples, muito rápida. Se você já tiver os seus instrumentos, os seus materiais, utensílios sempre num lugar junto, sabendo que aquilo é para o sabão, facilita muito o seu processo. Você pode fazer na cozinha de casa, não precisa ser no quintal se você não tiver, né? A questão é você tomar o cuidado, fazer com janela aberta, sempre avisando as pessoas ao seu redor que você está usando a soda, isso é bem importante. Mas é um processo muito simples, compreendendo essas etapas, né? E isso te traz uma emancipação gigantesca. O valor que você vai economizar na compra dos seus sabonetes, basta fazer os cálculos, né? Quanto rende uma receita dessas, quantas barras de sabão, quanto tempo uma barra dura lavando louça, enfim, praticamente de graça, né? A gente paga em média num pote de 1 quilo de soda mais ou menos entre 10 e 20 reais, dependendo da marca, e dá para fazer muito sabão com esse quilo. Então é isso, né? Vale muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir daqui tem 1001 possibilidades que você pode fazer, 1001 outras coisas que dá para criar, como por exemplo esse sabão que eu falei que é com folha de mamão. Eu posso ensinar isso no futuro. Tem uma sabedoria gigantesca por trás dessa receita, dessa técnica, muita química, né? As enzimas do mamão são ótimas para limpar sujeira e para isso a gente usa ele aqui no sabão. Eu posso ensinar também receitas que derivam dessa aqui, como você fazer o seu sabão em pó a partir desse sabão pronto, como fazer um sabão líquido, como fazer um multiuso para limpar superfícies, enfim, você pode limpar sua casa inteira com esse único sabão. E a ideia é te abrir as portas para esse mundo da saboaria e no futuro, quem sabe, você fazer outros tipos de sabão, como eu tenho aqui. Esses são sabonetes, né, para o corpo, de receitas variadas. Esse, inclusive, foi um dos meus primeiros sabonetes para o corpo. Ele é super velhinho, eu quase não uso porque ele não deu muito certo. E aqui eu tenho alguns sabonetes que também é bem interessante mostrar. Eles deram errado quando eu fiz, porque eu fiz o cálculo de soda errado. E aí eu tive que refazer essa receita e isso é uma outra técnica bem legal, que é o rebate de sabão quando você erra o cálculo ou faz alguma coisa errada. E aqui é um bom exemplo para mostrar quando você põe água demais, porque no rebate você tem que adicionar água e ele fica deformado, né? Como eu falei antes. Esse aqui é uma barra muito boa que eu fiz já com manteiga, outras manteigas, outros óleos. Então são coisas que você vai adquirindo, é uma porta que se abre. É bem importante dizer que a melhor forma da gente armazenar o nosso sabão depois da cura é numa caixa assim. Você pode empilhar eles, não tem problema nenhum, né? Dessa forma. E nunca numa caixa fechada com tampa. Por quê? Porque o sabão, ele é como se fosse um sal, né? E ele retém líquido, retém umidade. Então, se você deixa aqui dentro e ele tiver com umidade, ele vai começar a suar. Então, é importante que ele tenha ar para transpirar, para perder esse líquido, ele não ficar retendo esse líquido. Se você for guardar em alguma gaveta que seja mais fechada, minha sugestão é que você forre essa gaveta também com um plástico, para não ter problema de manchar. E depois você coloque dentro aquelas caixinhas que desumidificam o ambiente, né? Você compra isso também em loja de casas de produto, de limpeza, enfim. E você pode comprar um refil e colocar e ir trocando o refil da caixinha, que ela vai puxar toda essa umidade do ambiente e em vez do sabão fazer isso. Aqui em casa a gente guarda numa caixa de papelão esse sabão para o uso da limpeza da casa, numa caixa de papelão, na despensa, na lavanderia, e funciona super bem. Coloco eles empilhadinhos, nem sempre dessa forma, assim, às vezes eles direto, assim, um em cima do outro mesmo, sem problema nenhum, e eles duram por muito tempo. Só então lembrar de deixar aberto para poder correr bem o ar e tá bem legal, não vai ficar úmido o seu sabão e nem nada disso, nem estragar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas,
por favor, me escrevam, eu vou ficar muito feliz de tentar responder e quem sabe gravar outros vídeos. No final aqui do vídeo você vai ver que tem uma apostila com todo esse conteúdo compiladinho, escrito, com todos os cálculos, com todas as explicações. Tá tudo nessa apostila, mas nada a mais do que eu já não passei aqui no vídeo. A ideia desse vídeo era trazer esse conteúdo de forma gratuita e disponível para quem quiser fazer, mas essa apostila é um pouco da materialização do meu trabalho, então se você quiser, essa apostila ela tem um custo, é super acessível, né? Então você pode comprar e vai ser super barato, não é? A ideia também é que não torne uma coisa inacessível. Então, se você quiser, o link para comprar deve estar aqui embaixo. Então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima!